posse. Vamos lá. Respirando, começando posse. Então, o que é posse, né? Posse é usar. Posse é estar sobre a coisa. Posse é o exercício do uso da coisa, não é isso? Se propriedade é metragem quadrada e só é proprietário quem tem lá, quem está em algum momento registrado como dono daquilo, tem um documento oficial ou no registro de imóveis, ou no Detran, ou no registro marítimo em caso de embarcação, né? Quer dizer, proprietário é quem tem registro, o possuidor é quem efetivamente o usa. Este possuidor pode ser o proprietário, este possuidor pode ser um terceiro invasor, este possuidor pode ser um terceiro legitimado pelo proprietário, que é o caso dos direitos reais sobre coisas alheias, tá? Ou até mesmo os contratos, locatário, arrendatário, comodatário, né? Então, quem é possuidor? Possuidor é todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não, porque ele pode ser o proprietário com posse, e aí tem o exercício pleno do domínio, ou não, ele é só possuidor sem propriedade, dos elementos da propriedade. Esse é o conceito de posse. Onde que a gente tem o conceito de posse? 1196 do Código Civil. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes da propriedade. Esse é o conceito de possuidor. Certo? Quando a gente diz exercício de fato, quer dizer no dia a dia, tá? Porque a posse, o direito de posse, ele é independente de registro. O que eu preciso registrar é a propriedade. Para eu ser dono, para eu ter patrimônio, para eu ter que declarar no imposto de renda e pagar imposto sobre isso. Então, para que eu tenha esta questão de aquisição de patrimônio, só é considerado proprietário quem registra, tá? Mas possuidor precisa de registro? Não. Ladrão é possuidor. Possuidor é todo aquele que tem de fato, não necessariamente de direito. Eu não preciso ter regulamentação jurídica para considerá-lo possuidor, basta ele usar, tá? O exercício pleno ou não. Pleno é quando a posse e a propriedade estão na mão da mesma pessoa, ou não é quando a propriedade está na mão de um, a posse está na mão de outro. Então, o domínio é restrito, é subdividido entre duas ou mais pessoas, tá? De alguns dos poderes inerentes à propriedade. Quais são os poderes inerentes à propriedade que o 1196 menciona? E aí está aqui, né? Conceito legal de posse tem que trabalhar junto com o 1228. O 1228 é que vai nos dar os poderes inerentes da propriedade. Então, é considerado possuidor todo aquele que pratica algum, não precisa ser todos, alguns dos poderes inerentes à propriedade. Quais são os poderes da propriedade? Está aqui no 1228 caput. O proprietário tem a faculdade, né, a escolha, a possibilidade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Estes são os 4 poderes da propriedade. Então, eu chamo de possuidor quem só usa. Exemplo, inquilino. O inquilino é possuidor. Ele está exercendo o direito de usar a coisa. Servir-se da utilidade original da coisa, que é moradia. Certo? Ele exerce algum poder. Então, o inquilino é possuidor. Tá? Invasor que pretende uma futura ação de uso capião é um possuidor. Ele está se usando diretamente, né, o direito de uso. Ele está utilizando a coisa para a sua finalidade original, que é moradia, direito de uso. Independente se ele tem algum documento escrito pelo proprietário ou não, mesmo que ele seja um invasor, ele está praticando o direito de uso. Ele está praticando algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, ele é possuidor. Tem nada a ver com documentação. Lembrem, posse não tem nada a ver com documentação. Propriedade, sim. Só é proprietário quem tem documento, tá? Possuidor, não. Possuidor, a gente nem trabalha documento. A gente só vê o exercício do uso, o exercício do gozo ou fruição, o exercício de um domínio pleno ou restrito. Será domínio pleno se quem usa e quem é proprietário forem a mesma pessoa.
será domínio restrito se quem usa é João e o proprietário é a Maria. É domínio restrito, porque a Maria tem a propriedade, tem o direito de dispor, tem o direito de reaver, tem o direito de gozo ou fruição, mas não tem o de uso. E o possuidor, o João, tem o direito de uso, tem o direito de gozar ou fruir, mas não pode dispor e tem o direito de reaver, tá? Então vai depender muito se quem usa é proprietário ou não. Gozar é tirar rendimentos, tudo aquilo que te deu uma renda. Então, o proprietário goza da coisa quando o locatário paga aluguel. O proprietário goza da coisa quando o usufrutuário mora na coisa e ele mesmo paga os impostos, faz as benfeitorias e o proprietário não tem que arcar com nenhuma reforma, nenhum valor, porque o usufrutuário vai arcar com toda a manutenção do imóvel, tá? Arrendamento, né? O proprietário goza da coisa quando no contrato de arrendamento rural, por exemplo, tem aquele valor anual, né? Geralmente é um percentual da safra, né? Então o proprietário ganha um valor por estar arrendando este imóvel para alguém, além de não ter que pagar toda a tributação e nem a manutenção do imóvel, porque fica a critério do arrendatário. Tá? Então, toda vez que eu tenho algum benefício econômico, seja ele, né, através de não pagamento de impostos e tal, aí ele é o direito de gozo. A posse existe independentemente de lei, tá? Inclusive, a posse ela pode ser proveniente de uma situação ilegal, como exemplo de furto. Por que a posse é independente de lei? Porque a posse ela é considerada um fato social. Primeiro surgiu a posse, depois veio a legislação regulando isso, certo? A posse é sempre um movimento da sociedade que força o direito a se modificar, tá? A propriedade não. A propriedade é um fato jurídico. Eu preciso primeiro que exista a lei para daí determinar que aquilo é uma situação de propriedade, tá? Eles são inversos. A posse é um fato social que a sociedade expressa ao longo do tempo e a forma de praticar esta posse modifica ao longo da história, com a questão das tecnologias, né, dos meios de produção, né, com várias evoluções aí em vários setores da sociedade. Então, a posse é algo que a sociedade construiu ao longo do tempo, tá? Enquanto a propriedade é algo que precisa, como é uma questão de norma cogente que precisa de tipicidade, eu preciso que primeiro haja um reconhecimento legal para depois, então, eu ter a característica da propriedade.